Glória a Deus. Vai tudo bem com vocês? Estão animados? Glória a Deus. Estava pensando ali em Caleb. Ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos de idade. Depois se passaram 45 anos. 45 anos. Ele chega para Josué e diz: você se lembra o que o homem de Deus falou ao teu respeito e ao meu respeito? 45 anos não foram suficientes para tirar dele o vigor, para que ele pudesse conquistar a terra que ele havia recebido como promessa. Estava pensando, este é o terceiro culto que eu vou participar, e eu estou tão animado quanto no primeiro culto. Então vocês vão ter que me aguentar aí, viu? Diga, vai ser bênção, muita bênção. Ufa, ele fala assim: meu Deus do céu, como que pode, apóstolo? Terceiro culto, eu já estou assim em um mais ou menos. Você não está mais ou menos não, dá uma ajeitadinha na cadeira, respira fundo, que o Boeing vai subir. Deus me deu uma palavra extraordinária para compartilhar com vocês neste domingo. É interessante porque nós que pregamos, ministramos, pastores e também os líderes de células, sabem quanto é desafiador gerar uma palavra. Porque nós não podemos falar de nós mesmos, precisamos ouvir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus. Imagina isso, é como dar a luz a uma criança mesmo. Quantas mães temos aqui? É fácil dar a luz, mas é glorioso depois que você dar a luz, não é verdade? E assim também é uma palavra. Mas é interessante porque esta palavra que Deus colocou no meu coração, ela começou a queimar de tal forma que brotou no meu coração um desejo para que este domingo chegasse apressadamente. A palavra que eu recebi foi simplesmente esta: a lógica. Diga, lógica. E eu comecei a pensar a respeito da lógica. A lógica vem da raiz do grego logike, que quer dizer racional, aquilo que vem pela razão. Tem coisas que você olha e diz: isso não tem lógica. Já viu aqueles filhos que querem fazer algumas coisas que aparentemente é impossível? Você diz: meu filho, isso não tem lógica. Você vai quebrar na cara, não tem lógica. E eu fiquei pensando a respeito disso, e Deus falou comigo: a fé, ela quebra a lógica, está acima da lógica. Você já viu aquela expressão quando alguém vai ao cassino e diz assim: quebrou a banca? Já viu? Quem já foi ao cassino aí? Quebrou a banca. Já viu essa expressão? Nunca ouviu? O cara arrebentou, jogou e ganhou milhões, quebrou a banca. Então hoje a lógica vai ser quebrada. Diga, a lógica vai ser quebrada. É interessante porque se nós pensarmos, e tudo que Satanás quer é que o nosso pensamento esteja alinhado com o pensamento dele. E algumas pessoas podem pensar assim: mas se é o pensamento da maioria, é lógico que a gente tem que seguir a maioria. Absolutamente não. Não é porque é pensamento da maioria que você tem que seguir a maioria. Se o pensamento da maioria, mesmo que seja a lógica, contraria o propósito de Deus, fique com a palavra de Deus. A lógica diz hoje, preste atenção no que eu vou dizer para você. A lógica diz hoje que muitas pessoas estão ficando desempregadas e o desemprego está batendo na porta. Isso é a lógica. A lógica está dizendo: olha, 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Então o próximo a ficar desempregado dentro da lógica, ou dentro da loja, é você. Nós vamos quebrar essa lógica. Ah, mas a crise está chegando para todo mundo, não tem como fugir da crise. Nós vamos ter a curva fora do nível para fugir da crise. Mas isso é possível, apóstolo? Aí, ó, temos um é. Diga, é possível. Alguém pode dizer: mas o teu plano não tem lógica. Não importa, o plano de Deus contraria a lógica e tem lógica para nós. Diga, a lógica vai ser quebrada. Apóstolo, não tem como ser assim. Pensa bem, raciocina. Mas vai ser assim. E eu vou mostrar para você o caminho para que a lógica seja quebrada na sua vida e você viva a plenitude do propósito do Pai. Nós estamos diante dos melhores dias da nossa vida. Eu estou falando porque eu acredito nisso. Eu fui moço, eu não sou velho,
O salmista diz: eu fui moço. Ele chegou numa idade avançada e diz: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Olha só, contraria a lógica. Você vai ser alcançado pela fé, e a lógica vai ser quebrada na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 17 a seguir diz assim. Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Diga, graças a Deus. Abraão, ele é o nosso pai da fé, ele é o modelo de fé. E por que ele se torna um modelo de fé? Porque ele quebra a sequência de uma lógica. Quando Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que ele nem sabia para onde estava indo, a lógica era ele permanecer no lugar onde havia estabilidade. O lugar onde ele estava era um lugar estável. Ele vivia no contexto familiar. A região onde Abraão ele morava era um lugar próspero. A lógica de prosperidade, de conquista, de enriquecimento era naquele lugar. Mas ele quebra a lógica, saindo daquele lugar em obediência à palavra de Deus. A lógica é quebrada na vida de Abraão e de Sara, onde Sara, sua esposa, é estéril. A lógica de uma mulher estéril é que ela não conceba e não dê luz a filhos. Essa é a lógica. Mas a lógica vai ser contrariada na vida de Abraão e na vida de Sara. Deus vai abrir a madre de Sara, e Abraão com quase 100 anos de idade, o seu corpo já amortecido. Sara vai conceber e vai dar à luz, e a promessa vai começar a se cumprir na vida deles. Ele quebra a lógica quando ele oferece o filho como sacrifício. Deus pede o filho e ele oferece o filho. Não havia lógica em se oferecer o filho, mas ele oferece o filho conforme aquilo que Deus estabeleceu e pediu para ele. Então a lógica vai sendo quebrada na vida de Abraão. E por quebrar a lógica e não andar segundo o intento do seu coração, ou mesmo a sua intuição como homem. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu caminho pela minha intuição, há uns insights. Abraão, ele não caminhava pela sua intuição ou pelos seus insights. Toda a lógica poderia não dar certo é quebrada. Por quê? Porque ele obedece à palavra de Deus. Observe comigo o versículo de número 19 do capítulo 4 de Romanos. Abraão, ele não enfraqueceu na fé, porque ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Dentro do campo natural era impossível que Sara concebesse através de Abraão, por causa da sua idade. Mas Abraão, ele decide não atentar para o seu próprio corpo amortecido. A lógica dizia que ele já não poderia fertilizar a sua esposa e fazer dela uma mulher que gerasse filhos. Mas vai contrariar a lógica pelo ato de obediência. Versículo 20 diz que ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Diga, dando glória a Deus. Tudo que Abraão fez para quebrar a lógica
foi obedecer a palavra de Deus. Quando nós andamos por fé e não por vista, trilhamos o caminho da obediência e atraímos o agir de Deus sobre nós. Nesses dias nós vamos contrariar a lógica de tudo quanto é crise e vamos prosperar em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, esta é a verdade de Deus para você. Quando nós olhamos para o capítulo 5 de 2 Reis, capítulo 5 de 2 Reis, nós encontramos aqui um personagem chamado Naamã. Diga, Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um general. Ele era um líder, estrategista de guerra. Naamã era um homem muito respeitado na sua nação, honrado diante do rei, diante dos soldados e diante de toda a sociedade, porque por ele o Senhor dera livramento muitas vezes ao rei da Síria e a toda a Síria. Mesmo Naamã sendo um homem respeitado diante da sociedade, a Bíblia diz, porém Naamã era leproso. As pessoas do contexto de sociedade não conheciam o real estado de Naamã. Ele era honrado, ele era respeitado, era admirado. Imagina um general exercendo o mais alto posto de uma nação. Este era Naamã. Mas quando ele chegava na sua casa e tirava a sua vestimenta de general, as pessoas íntimas viam nele a sua deformidade. Ele era leproso. Preste atenção, é possível que as pessoas ao olhar para você achem ou pensem que você é uma pessoa perfeita, mas só você conhece e sabe das suas imperfeições. E talvez algumas pessoas mais próximas de você conhecem as suas imperfeições. Dentro da casa de Naamã tinha uma menina, uma serva, uma criada. Ela era fruto de despojo de guerra. E aquela menina começou a ver a angústia do seu senhor. Quando ele chegava em casa, que tirava a sua roupa, que expunha a sua lepra, ela sentia, ela via, ela percebia a dor, a angústia daquele homem. E sabe o que ela disse para a sua senhora? Olha o que ela disse: oxalá que o meu senhor estivesse em Samaria, diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa extraordinária a ousadia dessa moça. Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela compartilha com a sua senhora. A esposa de Naamã chega a ele e diz: olha, esta criada está dizendo que lá em Samaria tem um profeta, que ele pode ministrar cura sobre a sua vida. Olha só, há um profeta que pode orar por você e você pode ser curado. Sabe o que Naamã fez? Naamã foi ao rei da Síria e diz: olha, tem uma menina na minha casa, das terras de Israel, que ela disse que se eu for a Samaria, um profeta vai orar comigo, vai ministrar sobre a minha vida e eu vou ser curado. O rei fez uma carta e o enviou. Só que o rei o envia para o rei de Israel, não para o profeta. A lógica do rei e a lógica de Naamã, a sua cura e a resposta que ele precisava estava no rei de Israel. Olha só a lógica. Então Naamã, ele vai ao rei de Israel, ao invés dele ir ao profeta. E quando ele chega ao rei de Israel, que o rei lê a carta enviada pelo rei da Síria, o rei rasgou as suas vestes. Por acaso eu estou no lugar de Deus que eu possa curar alguém, dar vida a alguém, ou tirar a vida de alguém? E o rei ficou assustado com aquilo. E o profeta viu no espírito a angústia do rei. E o profeta disse: deixa ouvir a mim. Ele vai saber que existe um profeta em Israel. Deixa ouvir a mim. Então Naamã, ele vai à casa do profeta. Escute bem. E ele chega à casa do profeta. Ele não chega só. Havia um séquito de pessoas com ele. Ele chega impressionando. Era um homem rico. Ele chega com o seu carro, com seus cavalos, com seus servos, e ele para na frente da casa do profeta. Só que o profeta não sai para atendê-lo.
o profeta simplesmente chama um mensageiro e diz: vai e diga a Naamã para que ele se banhe no Jordão por 7 vezes e ele vai ficar curado da sua lepra. Imagina. Vai e diz a Naamã para que ele vá ao Jordão e se banhe 7 vezes e ele vai ficar curado da lepra. Naamã ficou indignado. Naamã ficou o quê? Diga, indignado. Ele diz: como que pode? Quem este profeta pensa que é? Lá na minha terra tem rios de águas mais cristalinas do que este rio Jordão. E ele diz: eu pensava, olha só, eu pensava que seria assim. Eu chegaria na sua casa, ele viria a mim, e ele colocaria as mãos sobre a minha lepra, e eu ficaria sarado. Havia uma concepção lógica na alma de Naamã, na estrutura mental de Naamã, e naquilo que era racional para ele. Porque na sua terra havia muitas seitas religiosas que faziam exatamente assim. Operações cirúrgicas com imposição de mãos. Ele está pensando, vai ser desse jeito. Muitas vezes nós fomos formatados para pensarmos de uma forma, e aquela forma é a forma lógica, mas Deus contraria a lógica, e Deus se move quando a nossa fé é ativada. Preste atenção, a cura não estava porque as águas, nas águas do Jordão, porque as águas eram milagrosas. Não, as águas do Jordão, elas não são milagrosas, não tem poder para realizar milagres, para purificar lepra. A cura estava sim na obediência da palavra liberada pelo profeta. Aqui estava a chave, para se quebrar uma sequência de lógica, de razão, que estava tomando a mente de Naamã. Hoje é um dia para que a lógica seja quebrada na sua mente e na sua alma, e você entre numa dimensão de fé, para que você alcance o milagre que você deseja alcançar. É possível? Diga, é possível. Diga para o seu irmão: Deus tem um milagre para você, para esta noite. Uma outra lógica, existe, quando nós olhamos para a Bíblia, e você vai poder pegar muitos outros textos, além destes que eu vou citar para você, e você vai perceber que a lógica pode ser quebrada a qualquer momento. Quando Israel fazia guerra com os filisteus, quem reinava era Saul. Por 40 dias, Saul era afrontado com o seu, também juntamente com o seu exército, por um homem de guerra chamado Golias. Era um gigante. 40 dias de afronta. Quando Davi, ainda muito jovem, ele vai ao acampamento onde estavam os seus irmãos juntamente com Saul e o exército, ele ouve a afronta e ele se dispõe a lutar com o gigante. Olha só, a lógica de Saul dizia: com este gigante, com este guerreiro, você não pode lutar, você ainda é muito moço, você ainda é muito jovem. Essa era a lógica. Não tinha lógica Davi lutar com aquele gigante, não tinha lógica, mas a lógica vai ser quebrada, e Davi vai dizer: olha, preste atenção, Saul, chegou o dia de quebrar essa lógica. Mesmo eu sendo tão pequeno em estatura, em idade também, eu quero dar a você um testemunho. Eu pergunto: será que existe lógica uma pessoa lutar com um leão sem nenhuma arma e vencer um leão? Não tem lógica. Davi venceu um leão, matou um leão. Não tem lógica uma pessoa lutar com um urso e vencer o urso. Não tem lógica. Pois saiba você, ô seu Saul, que eu lutei com o urso e eu venci o urso. Não vai ser diferente com este gigante filisteu. Não vai ser diferente. Eram as credenciais. Se olharmos cada um de nós para o nosso passado, todos nós vamos perceber o quanto de urso e de leões nós já vencemos, por quantas crises nós já passamos. E olha os lugares altos que Deus tem nos estabelecido. Eu pergunto: você gostaria de trocar o seu presente pelo seu passado? Nenhum de nós.
Verdadeiramente, Deus tem feito grandes coisas. É possível que algumas pessoas aqui tenham nascido num contexto de família que a lógica dizia que você tinha que viver na mesma condição e no mesmo nível que os seus familiares viveram, e você já quebrou essa lógica e você tem entrado numa nova dimensão. Pela fé, esse tipo de lógica vai ser quebrado na sua vida, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Diga: eu creio. Lucas capítulo 8, a partir do 43. Lucas 8. A lógica dos médicos. Uma mulher, por 12 anos, a Bíblia diz que ela padecia de uma enfermidade, era um fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos, olha lá. Certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos. Imagina, 12 anos. Gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Esta mulher fez tudo e de tudo o que era lógico. Qual era a lógica? Buscar os médicos. Se recomendava um médico, ela ia, pagava a consulta, comprava os remédios e não melhorava nada. De médico em médico, de médico em médico, seguindo a lógica, indo de mal a pior. Eu não quero dizer que os médicos não são instrumentos, eles são instrumentos, canais de bênção, e nós louvamos a Deus pelos médicos, e nós temos na igreja muitos médicos. Eu louvo a Deus pelos médicos. Mas é possível que em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, os médicos não tenham respostas. No culto das 17 nós tínhamos uma médica, e ela estava enferma, veio pela primeira vez à igreja. Mesmo sendo uma médica, mesmo os médicos podem ficar doentes. A lógica era que a resposta que esta mulher precisava para a sua cura estava nos médicos. Quando você tem uma dor de cabeça, a lógica é você tomar o quê? Um comprimido, não é assim? Geralmente se toma um comprimido e passa a dor de cabeça. Estava testemunhando a respeito do Felipe no CETOC essa semana, com uma enxaqueca. E aí, como está? Está com enxaqueca? O Felipe estava falando comigo: apóstolo, quase toda semana eu tenho enxaqueca. E ele já tinha falado isso comigo já umas 2, 3 vezes. Eu não dei importância. Toma um comprimidinho que passa, mas muitas vezes nem comprimidinho passa. E essa semana no CETOC ele falou: apóstolo, estou com muita dor de cabeça. Eu saí, fui para lá, fui para cá, pensei: será que eu tenho um comprimidinho no carro para dar para o Felipe? E fui para lá, fui para cá. O Espírito Santo disse assim: ora por ele. E eu fiquei assim: ora por ele? Fiz o que eu tinha que fazer. De repente eu cheguei: Felipe, vamos orar? E chamei o Felipe e orei com ele e fui embora. Depois ele veio dar testemunho, falou: apóstolo, poucos minutos depois da oração eu já não tinha mais dor de cabeça, a enxaqueca foi embora. E, queridos, a lógica sempre é: dá um remedinho. E lógico que podemos tomar um remedinho e o remedinho cura. Muitas vezes até podemos passar por uma intervenção cirúrgica, não tem problema, desde que sejamos curados, procuramos os médicos. Mas é possível que em algum momento o médico não tenha resposta. Esta mulher já não tinha mais aonde buscar resposta, ela já não tinha mais recursos financeiros. Ela ouviu falar de Jesus. Aqui começa a mudança. Quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé foi ativada. Ela vai vencer a lógica de buscar os médicos, agora ela vai buscar Jesus. E ela dizia consigo: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Mas a lógica dizia que ela não podia entrar no meio da multidão, porque ela tinha um fluxo de sangue. Essa era a lógica, era o conceito religioso. Ela vai ter que lutar contra a lógica, e ela vai irromper no meio da multidão. E ela dizia: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. E sabe o que aconteceu? Ela enfrentou a multidão, ela tocou nas orlas das vestes de Jesus, e imediatamente ela ficou curada. Diga glória a Deus.
nós vamos romper com as cadeias da lógica, daquilo que é racional, e vamos desfrutar do melhor desta terra. Diga, eu creio. Agora, preste atenção. Uma outra lógica, a lógica do trabalho dobrado. Agora, interessa a você. O pensamento que temos é, olha, para ganharmos mais, nós precisamos dobrar a carga de horário trabalhado. Se trabalha 8 horas, vai para 14 horas, vai para 16 horas, vai para 18 horas. Este é o nosso pensamento lógico. Se queremos aumentar as entradas, precisamos dobrar a capacidade de tempo de trabalho. É a lógica. No capítulo 5 de Lucas, fala sobre a pesca maravilhosa. Vai quebrar a lógica, preste atenção. Diz que eles tinham trabalhado a noite toda. Jesus encontra um grupo de pescadores que tinham trabalhado a noite toda. Trabalharam quanto tempo? Quanto tempo? A noite toda. E nada apanharam. Diga, e nada apanharam. Projeta para mim o versículo de número 5. Capítulo 5, versículo 5 do Evangelho de Lucas. Trabalharam a noite toda e nada apanharam. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele podia dar sequência dizendo: o mar não está para peixe. Mas ele diz: mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Olha só, sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui está a chave para se quebrar a lógica: agir de acordo com a palavra de Deus, quebrando aquilo que é racional, aquilo que é lógico. Vamos para o versículo de número 6. Lê para mim, por favor. Dá para ler de novo? Power. Feito isto o quê? O que Jesus ordenara. Quebrou a lógica. Faz o que Jesus mandou fazer, mesmo que seja irracional. Não é racional voltar ao mar para pescar. Os pescadores, eles conheciam do mar, o melhor horário para se pescar. Mas eles não vão argumentar com Jesus. Simplesmente eles vão fazer o que Jesus ordenou que eles fizessem. Escute bem o que eu vou dizer para você. Talvez temos algumas pessoas nos visitando pela primeira vez, segunda vez, não sei. Mas até para muitos de nós, crentes que acreditamos na Bíblia, não é racional e não é lógico dizimar. Não parece algo irracional? Agora ainda mais primiciar. Isso é loucura, não é racional, não é lógico. Mas nós vamos quebrando a lógica. E quebrando a lógica, em obediência à palavra de Deus, nós vamos prosperar de uma forma extravagante. Escute o que eu estou dizendo para você. Escute. Meu irmão, vai ser um assombro para a cidade o que Deus já tem feito e o que Ele vai fazer em nosso meio. Vai ser notícia. Em meio à crise, há um povo em Campo Grande prosperando. O que esse povo está fazendo para prosperar tanto? Lá no teu trabalho, talvez a lógica diz: olha, não está dando certo e não vai dar certo. Mas o que a Bíblia diz que vai dar certo. A Bíblia é tão extraordinária. A Bíblia diz assim: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Apóstolo, mas não pode, não está dando certo para todo mundo que está no meu ramo, mas para você vai dar certo. Talvez o diabo tenha colocado na tua mente: olha, se prepara aí, porque na área em que você trabalha, o Brasil vai viver a maior crise, a cidade vai viver a maior crise, e você vai dizer: pois eu não vou participar desta crise. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido de forma alguma. Vamos quebrar a lógica.
Diga para o seu irmão: chegou a hora de quebrar a lógica. A lógica do trabalho dobrado para se ganhar mais. Esta era a estratégia de Faraó para impedir que o povo fosse adorar a Deus. O seu domingo deve ser consagrado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Tem um tempo para você, tem um tempo para a família, tem um tempo para estar na igreja em comunhão com seus irmãos, e você vai prosperar absurdamente. Você pode acreditar? Acredite. Interessante, Satanás pode estar falando assim: olha, tudo isso aí é fora de lógica, isso é irracional, isso é loucura, é um discurso para convencer os bestas, os otários. Havia um camarada chamado Senaqueribe, um dos maiores terroristas da história. Este camarada, ele dizia assim: olha, quando Ezequias falava de livramento, de prosperidade, a cidade estava guardada, murada, ninguém entrava, ninguém saía, era um lugar seguro para se viver. Senaqueribe começa a perturbar a Israel com palavras. Sabe o que ele dizia? Não se deixe enganar por Ezequias, não se deixe enganar por este profeta, não se deixe enganar por este pastor, ele está enganando vocês. Prestem atenção, ele dizia: Deus nenhum, em tempo algum, pôde livrar nação alguma das mãos dos meus pais, tampouco esse Deus de vocês vai poder livrar vocês das minhas mãos. Olha o que ele dizia. Esse era o discurso de Senaqueribe. Satanás diz: olha, é impossível que seja assim, da forma que o apóstolo está falando. Não tem lógica, e não tem lógica mesmo, pois nós vamos contrariar a lógica, e nós vamos prosperar absurdamente. Olha só, preste atenção. Isaac é o filho de Abraão. Interessante, porque nos dias de Isaac houvera uma fome semelhante à fome que acontecera nos dias de Abraão. E naqueles dias, a nação que estava dando emprego e as pessoas estavam prosperando era o Egito. Era o Egito. As informações, as manchetes dos jornais diziam: olha, o melhor lugar para se prosperar, se tornar rico, ganhar muito dinheiro é o Egito. Deus apareceu para ele e disse: nós vamos quebrar essa lógica. Permanece na terra. Permanece na terra. Meu irmão, naqueles dias, naquela terra ninguém prosperava. As pessoas plantavam e não colhiam. Deus diz: permanece na terra, a lógica vai ser quebrada. E Isaac permaneceu na terra, plantou uma semente e ele colheu 100 por 1. É pouco? 100 por 1. Cada semente plantada produzia 100 por 1. Quebrou a lógica. Diga: quebrou a lógica. Hoje é uma noite boa para quebrar a lógica. As sentenças de pensamentos, daquilo que é racional. E você já está se preparando para que as coisas, a crise que tem batido a porta de muita gente, chegue à sua casa e você a receba de braços abertos. Pois nós vamos fechar a porta da lógica, da crise, na porta, na cara da lógica e da crise. Diga: chegou a hora de vencer a lógica. O Salmo de número 127 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha o que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Deus dá aos seus amados enquanto descansam. Aí você pode entrar por outro caminho: então não precisa trabalhar. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que aquele que não trabalha também é bom que não coma. E a Bíblia nos chama a sermos diligentes. Mas não é por dobrarmos a carga horária de trabalho que nós vamos prosperar mais. Nós vamos trabalhar na medida certa, porque há uma medida certa para você trabalhar. Há uma medida certa para você descansar. E na medida certa do trabalho, nós vamos prosperar de uma forma extravagante. Diga: eu recebo esta palavra em o nome de Jesus.
Observe comigo o que diz Levítico 26:10. Esse é o decreto profético sobre a sua vida. Levítico 26:10 diz: estareis comendo da colheita velha, quando tiveres que lançar fora a velha, para dar lugar à nova. Leia para mim esse texto. Vamos lá, 1, 2, 3. Oh, que coisa extraordinária. Imagina a despensa da sua casa. Você vai ao supermercado, você faz a sua compra. Quando chega no mês seguinte, você vai olhar, ainda tem coisa do mês anterior. Vai chegar um mês que você tem que tirar, que está vencendo. Antes de vencer, você já vai compartilhar com alguém. Mas o texto está dizendo que vai sobrar. Diga, vai sobrar. Mas a lógica diz que é impossível sobrar. Com aquilo que eu ganho é impossível sobrar. Mas a Bíblia não está dizendo que é com aquilo que você ganha que vai sobrar. A Bíblia está dizendo que vai sobrar por uma ação divina na sua vida. Isso é que é extraordinário. Diga, vai sobrar. Eu creio, diga, vai sobrar. Toma posse, meu irmão. Satanás diz assim, mas não é bem assim, isso não é racional, isso não é lógico. Lógico que não é racional, um decreto profético desse. Mas se Deus diz, e Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. Abraão, ele venceu a lógica e venceu as suas crises pessoais, não atentando para o seu próprio corpo, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Ele orou e fixou o seu olhar na promessa. É o que Deus disse, e o que Deus disse basta. Se num grupo de 10 pessoas, o pensamento e o discurso dos 10 estiverem contrários, e somente você com o pensamento alinhado com a palavra, você é maioria. Você não precisa seguir o discurso da maioria. Não, é a maioria que está falando. Não importa o que a maioria pense, porque se eles pensarem dentro da lógica e a fé contraria a lógica, fique com a fé e vença a lógica e alcance as promessas. Observe comigo Deuteronômio 28. Isso é para você também. Deuteronômio 28, versículo 12. Deuteronômio 28, 12. Um decreto profético sobre a sua vida. Diz o texto: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. Deus vai abrir o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. O que diz a parte B? Você está muito tímido para ler esse negócio aí. Leia assim com fé e com ousadia. Vai lá, parte B. Mais uma vez. Ô glória! Presta atenção. Deus é lindo. Pergunta para a pessoa aí, está precisando do dinheirinho emprestado? Está precisando do dinheirinho emprestado? Percebe? Nós vamos emprestar a muitas nações e nós não tomaremos emprestado. As pessoas vão passar na frente, vem cá, isso aqui é um banco. Algumas pessoas vêm aqui na porta e batem ali pensando que é um banco. Mas o banco é ao lado, mas a gente já está do lado colado. Porque o banco geralmente empresta, não toma emprestado. E a gente vai emprestar a muitas nações e nós não vamos tomar emprestado. Diga para o seu irmão, você vai emprestar a muita gente. Você vai abençoar a sua família. Você vai abençoar pessoas. Você vai abençoar nações. Meu irmão, você preste atenção. Deus não quer que você tenha apenas para viver no nível de uma provisão pequena, mínima. Deus quer que você tenha para abençoar as nações da terra. Deus deu a Abraão de uma forma exagerada e diz: Abraão, eu vou te abençoar, mas te abençoar tanto que você vai abençoar as nações da terra. Deus, essa medida que Ele tem para nós, nos abençoar de tal forma para que possamos abençoar as nações da terra. Alguém diz: apóstolo, que mundo que você está vivendo? Eu não estou vivendo em Nárnia, não. Estou vivendo no mundo do reino. Diga, do reino. Glória a Deus. É o reino. Nós viveremos a economia do reino.
Como que pode 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 pessoas? Não tem lógica. Tem lógica? E ainda sobrar 12 cestos cheios. Tem lógica? Não tem lógica. Não tem lógica mesmo, irmão. Não tem lógica. Não tem lógica. Para o mundo não tem lógica a forma que a gente serve a Deus. Então vem cá, é segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira, é sábado, é domingo, é segunda, é terça, é quarta. É todo dia. Lógico que é todo dia. Nós somos crentes integrais. Amém? De tempo integral. Lá no trabalho você não deixa de ser crente. Na faculdade você não deixa de ser crente. Em lugar nenhum você deixa de dar o seu testemunho. E nós vamos quebrando a lógica e vivendo de uma forma sobrenatural. Agora, para encerrar, a lógica do pensamento religioso, olha só, a lógica do pensamento religioso diz que todos os caminhos levam a Deus. A lógica do pensamento religioso diz exatamente assim: todos os caminhos levam a Deus. Eu estava conversando com um médico, e uma pessoa muito querida, ele sabe, ele me conhece como pastor. Ele diz: não é para se pensar, ele dizendo, a Índia tem mais de 1 bilhão de pessoas. Será que eles estão equivocados na sua percepção religiosa? Não é para se pensar. Jesus disse assim: olha, prestem atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Acabou. A lógica do pensamento religioso é: todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos diz: só há um caminho que nos conecta a Deus. E o caminho que nos conecta a Deus não se chama religião. O caminho que nos conecta a Deus se chama Jesus. Isso fere talvez a sua consciência racional e lógica, mas esta é a verdade de Deus para você. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. A lógica nos dias de Jesus, dentro da consciência romana, dizia que o criminoso, a sentença de morte para ele era uma sentença de cruz. Jesus quebra esta lógica de sentença e ele vai para a cruz sem cometer crime algum, sem pecado nenhum, para assumir os meus pecados e os teus pecados, para assumir a maldição que repousava sobre nós e levar sobre ele todas as nossas maldições. Que alguns pensamentos lógicos sejam quebrados na sua mente hoje. Permita que o Espírito de Deus trabalhe no seu interior para gerar em você uma consciência e um despertamento de fé, para que você viva esta nova dimensão. Nós vamos contrariar. Eu me lembro, para encerrar, quando nós começamos a nossa jornada de ministério, nós nos esquecemos das coisas, mas a inflação no Brasil chegou a 2.500% ao ano. 2.500%. Sabe o que é isso? 2.500%. Eu estava vendo essa semana o ex-ministro Pedro Malan dando um histórico de como a inflação no Brasil fora quebrada. O Brasil viveu picos de inflação de 2.500%. Era pavoroso e todo mundo sobreviveu. Então eu tenho uma boa notícia para você: você não vai morrer, você vai viver. E é interessante porque a gente se envolve nas fábulas do contexto da sociedade e ficamos assustados. Mas se você olhar para o ontem e o anteontem, você vai ver o quanto Deus já te prosperou. José Louri, esse homem extraordinário. Fica em pé aí, meu irmão. O tamanho desse homem. Olha só.
Ele e a esposa são motociclistas, mas gosta de uma Harley Davidson impressionante. Fez toda a América do Sul aqui. Eu me lembro, sente, agora pode sentar. Eu me lembro quando ele veio pela primeira vez, começou a vir à igreja, ele veio ter uma conversa comigo para ver o nosso pensamento de fé. Veio lá da Baixada Santista, lembra? Isso tem quanto tempo? 2011, pouco tempo. Aqueles dias eram melhores do que hoje para você, no contexto de família, de prosperidade? Vem cá, olha só, muito melhor. Isso em 2011. Eu sou líder de célula lá no Taverópolis, e eu sempre falo para os meus discípulos: a IECG foi um marco na minha vida. A minha vida se divide antes e depois da IECG. Eu me converti lá no Guarujá, eu conhecia a palavra de Deus, eu sabia, eu tinha salvação comigo, mas eu não tinha tomado posse da liberalidade e do poder da vida de Cristo na minha vida para a prosperidade. E agora, nova vida. Abençoe. Glória a Deus. É extraordinário. Eu fico observando, é impressionante. Todo domingo ele sai para dar um passeio com a esposa dele de moto. Eu falei, vem cá, onde ele está fabricando dinheiro, tanto dinheiro assim? Mas está desfrutando. É um milagre de Deus. Então os nossos dias, na verdade, têm sido bem melhores do que os passados. E os dias futuros serão bem melhores do que o presente. Toda lógica vai ser quebrada. E nós vamos contrariar a lógica. E vamos prosperar de uma forma sobrenatural. Talvez você não tenha ainda a percepção do quanto Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo. A gente perde a percepção. Perdemos a percepção. Israel estava desfrutando de maná, e eles perderam a percepção o quanto aquilo era bom, precioso, se tornou vil aos olhos deles. Valorize aquilo que Deus já fez. Ative a sua fé. Não se deixe mover pelos sentimentos. Não ande por vista, ande por fé e entre no sobrenatural. Esse é um tempo precioso. Vamos começar dentro de poucos dias uma série de ministrações para casais, família. Nós teremos os casamentos mais ajustados da nossa cidade. Basta de conflito familiar. A lógica diz, mas é assim mesmo, vai continuar sendo assim. Nós vamos quebrar essa lógica. Vamos quebrar a lógica. Se precisar ungir, a gente vai ungir. Se tiver demônio, a gente vai tirar. Mas que vai ter paz dentro do lar, vai ter paz. O espírito da discórdia, da competição, da dissensão e da porfia vai ser vencido dentro da tua casa. Não tem por que competir com o teu esposo, com a tua esposa. Não tem por que competir com ninguém. Vai viver em harmonia. É possível? É possível. Simplesmente faça um investimento para o desenvolvimento da sua fé. Invista no desenvolvimento da sua fé. E pela fé, a lógica do mundo vai ser quebrada. Nós seremos como que um paradigma de antes e depois na nossa cidade, de um povo abençoado. O que Deus fez até agora é apenas um pouquinho do que Ele está por fazer. Viveremos os melhores dias da nossa vida. Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus! Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Quebrou o paradigma da lógica religiosa que diz que todos os caminhos levam a Deus. Hoje é o dia da sua cura, hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da sua restauração. A resposta que nós precisamos não está no governo. Muitas vezes a resposta que nós precisamos não está no médico, não está numa pessoa. A resposta que nós precisamos está em Jesus. E Ele tem a resposta para nós. Deus pode usar o médico, Deus pode usar alguém, e pode usar, e sempre usa alguém, para ser um canal para que sejamos alcançados. Deus pode usar. Em todos os tempos, Deus trabalha, e trabalha de várias formas. Deus pode levantar alguém num lugar distante
e essa pessoa entrar fazer uma conexão com você, dizendo: olha, Deus falou comigo, eu vim para te abençoar. Eu me lembro, há uns quase 20 anos atrás, uma pessoa telefonou para mim, não era um amigo meu, tinha me visto umas 2 ou 3 vezes nas reuniões da Donep, e esta pessoa de Curitiba, ela liga para mim e diz: pastor, me dê a conta da igreja que eu vou fazer um depósito para a igreja. Como que pode? Alguém de Curitiba? Deus falou com ela lá em Curitiba. Eu passei a conta da igreja naqueles dias, ele depositou $16 mil na conta da igreja. Correspondia a $16 mil, não depositou em dólar, depositou em real. Pode um negócio desse? Pode ou não pode? Lógico que pode. Deus ordenou a um corvo que sustentasse um profeta na beira de um riacho. Deus é Deus. Quebra a lógica. Como que pode corvo sustentar profeta, trazer pão e carne de manhã e tarde? Entrega delivery. Pip, pip. Aqui está o pão, aqui está a sua carne, aqui está a sua pizza, aqui está o seu hambúrguer. Com ketchup, com mostarda, com o que você quiser, com picles. De manhã e de tarde. Tem lógica? Pergunta, tem lógica? Não tem lógica. Por que você quer viver na lógica? Provisão plena para você. Céus abertos sobre a sua vida. Diga: eu creio. Apóstolo, mas não dá para entender essas coisas. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, e vai ficar pior. Aí é a sua escolha. Ande por fé e não por vista, e você vai poder viver os melhores dias da sua vida. Eu estava dizendo, tem gente que planejou as férias para 2020, 2021, já está cancelando, assustado com os acontecimentos. Ei, segue o curso, marche, o mar vai se abrir, e a glória de Deus vai se manifestar. Dá para você entender? Presta atenção. Eu não estou fazendo aqui um discurso para poder emocionar você, ou mexer nos seus sentimentos, nas suas emoções, para dar melhoradinha na sua semana, não. Aqui é a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida. A lógica vai ser quebrada, e você vai prosperar de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Se a sentença é uma sentença de morte, vai ser revertida. Não importa a sentença que esteja sobre a sua vida, nós vamos quebrar, e a sentença de vida vai vir sobre você. Se for sentença de morte, vai ser quebrada. Uma sentença de vida vai ser liberada. Diga: obrigado, Senhor. Se coloque em pé. Abraão, ele foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Abraão, ele não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A lógica dizia que era impossível ela conceber, dar à luz, mas a lógica foi quebrada, porque a palavra de Deus entrou em ação. A palavra de Deus está entrando em ação na sua direção, para mudar a sua sorte. A Bíblia diz que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos, tudo que fizermos vai prosperar. Olhe para as suas mãos, esse é o decreto profético de Deus sobre a sua vida. Tudo que você fizer vai prosperar. Deus abre as janelas dos céus, o seu bom tesouro, derrama chuva na estação certa. Tudo que você fizer vai prosperar. Você vai emprestar a muitas nações, e você não vai tomar emprestado. Diga: eu recebo este decreto profético sobre a minha vida. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, eu vou orar por você. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra liberada sobre nós. Deus, todas estas lógicas que vimos na tua palavra podem ser quebradas na nossa vida. Agora eu invoco a unção e o poder do teu Espírito sendo liberado e derramado sobre a sua igreja. É o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda sentença proveniente do inferno e todo pensamento que contraria o plano perfeito de Deus para a sua vida, e ordeno: seja curado, seja liberto. Toda regência espiritual agora que opera na tua mente, te deixando cativo, temeroso, agora cai por terra no nome de Jesus.
Deus não te deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. E o óleo fresco desça sobre a sua cabeça. Tua mente seja renovada e restaurada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus.